Aquela dívida da Ru voltou, a Cassie tá fazendo conteúdo adulto e aparentemente o Nate se endireitou, nem tanto. Mas eles estão casados, enfim, vamos falar dos detalhes desse trailer de Euphoria. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o primeiro trailer da terceira e última temporada de Euphoria, que foi anunciado para 12 de abril. Até então a gente sabia que era abril, mas veio a confirmação da data, né? E obviamente vocês sabem que vai ter cobertura semanal aqui no canal. E assim, gente, não trouxe react desse trailer também, eu adoraria ter trazido, porque ele foi apresentado para a imprensa no Upfront, que é um evento que a HBO fez no final do ano passado. Então não seria genuíno, porque eu já tinha assistido ao trailer, mas por isso nesse vídeo eu quero falar de todos os detalhes, o que a gente pode esperar e algumas coisas que eu acredito que vai acontecer a partir desse trailer que a gente assistiu. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, Euphoria, né, demorou muito para sair entre temporadas. Inclusive, quando eu coloquei na minha lista de séries pra redes sociais, teve gente que até falou, tipo, nossa, Euphoria, eu achei que nem ia ter mais, mas o fato é que eles já tinham confirmado a terceira temporada próxima ali do final da segunda, só que eles tiveram que reescrever várias coisas, principalmente devido à morte do ator que fazia o Fesco. Então a gente tem um gap aí de 3 anos entre temporadas, e é óbvio que algumas coisas vão estar meio turvas aí na nossa cabeça, mas eu vou relembrar algumas situações aqui pra vocês. E, né, a primeira coisa é que a gente tem uma passagem de tempo entre a última temporada e essa. Agora, eles não estão mais no high school, né? E, inclusive, o próprio Sam Levinson falou em entrevista pro The Hollywood Reporter que eles querem mostrar nessa temporada justamente eles saindo do ambiente salvo que é a escola, né? Agora eles vão responder como adultos às atitudes deles. É interessante porque esse primeiro momento, esse trailer, ele mostra mais ou menos como cada um deles ficou. A gente vê que a Cassie, ela começou a fazer conteúdo adulto, né? Já era de se esperar. E o Nate parece não gostar, na realidade, dá a entender que não é que ele não gosta do conteúdo em si, mas que ele acha que ela tá meio à toa, que ele não vê essencialmente como trabalho, já que a gente vê ele ali trabalhando na empreiteira que era do pai dele. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um pendrive, né, com o conteúdo dele com a Jules, que incriminaria ele por pornografia infantil e pedofilia, né? Então ele assume aí as coisas do pai dele. E eu não sei se vocês lembram também, tem aquele momento da segunda temporada que ele termina com a Cassie e ele leva ela em um dos empreendimentos que tá sendo construído do pai. Então realmente é a empresa do pai dele. E aí, né, dentro dessa relação ele fala: ah, eu fico trabalhando o dia inteiro e você tá aí, né? E ela tava tipo: ah, mas eu tô criando conteúdo. Então acho que vai ter algum conflito dele entender isso como trabalho, não pelo conteúdo em si, mas por ser uma criadora de conteúdo, mesmo que seja aí, né, de conteúdo adulto. Mas a gente também vê que em determinado momento eles se casam, porque tem a cerimônia deles, só que eu não acho que tudo vão ser flores aí nessa relação deles também, porque tem um momento que o Nate parece desesperado e depois um outro frame dele espancado, né? Não sei se ele acaba se envolvendo em alguma coisa da própria Cassie, que ele não aceita muito bem, aí ele é espancado, enfim, vamos ver como que vai ser isso. Acho que ninguém tá livre de problema nessa temporada. E a gente também vê a Lexi, que ela tá bem bêbada, né? E ela vai numa mesa que tem só meninos ali. Então eu acho que talvez isso também seja reflexo do que ela viveu ali com o Fesco, de repente. Eu não sei como que eles vão lidar, porque supostamente o Fesco teria sido preso. Eu não sei se ele vai continuar preso ou se ele pode ter morrido na prisão, já que o ator morreu. Não sei como eles vão dar continuidade a essa história, mas a última temporada dava muito a entender que haveria um desenvolvimento desse relacionamento da Lexi com o Fesco. E é importante ressaltar também que tem depois um momento que elas duas conversam: ah, você tá saindo com alguém? Não, você tá saindo com alguém, etc. E nenhuma das duas estão saindo com ninguém, então isso é uma questão pra Lexi, claramente. Então não sei se ela tá tipo assim: ah, o único cara que eu amei tá preso, ou o cara que eu amei morreu na prisão, enfim, não sei como vai ser isso, mas a gente vê que ela tá meio numa linha assim, né, não muito Lexi, a ponto dela ir lá bêbada se oferecer pros meninos. Talvez isso seria algo que a Cassie fazia, ou talvez ela esteja mal, né, justamente por isso, porque a Cassie fez tudo errado e ela tá casando no final das contas, e ela que fez tudo certo não. Pode ir por essa linha de raciocínio também. E falando em conteúdo adulto, etc., uma das pessoas que também tá envolvida ali em conteúdo adulto é a Mad, porque ela, na realidade, trabalha com um agente de talentos de Hollywood, só que na descrição dela fala que ela tem uns trabalhos paralelos. Então eu acho que ela é a Sugar Baby lá, né? Até porque ela fala: ah, eu estou em volta de várias Sugar
Babies. Mas o diálogo seguinte, a gente não tem o contraponto ali da Rue, né? Mas ela fala assim, lógico que não, eu não sou uma prostituta, né? Então provavelmente o diálogo deve ser algo entre até onde vai o limite dela, né? Se ela chega a transar com os caras e tal. E ela, não, eu só sou uma sugar, não uma prostituta. Então esses são os negócios paralelos ali da Mad. E é até interessante porque no trailer dá a entender que ela tá se referindo a Jules, mas na realidade, até nessa entrevista do The Hollywood Reporter, o Sam Levinson fala que ela teria um outro trabalho paralelo. Então, na verdade, a Sugar Baby é ela. E por isso ela tem esse diálogo com a Rue, falando que ela não é uma prostituta. E ainda nessa linha, né, a gente finalmente vê, num frame muito rápido, a personagem da Rosalia. Ela tá ali naquele lugar, que não sei se é uma boate ou se faz parte da casa do traficante, que a Rue vai pedir ajuda, né? Mas enfim, ela tá lá dançando, ela é uma dançarina, aparentemente de boate. Então a gente tá quase vivendo um The Idol, né? Tô brincando. Ou não, né? Vamos ver como que vai desenvolver essas coisas aí. E falando nesse novo traficante aí da Rue, né? A gente vê que a Lori cobrou a dívida, né? Pra quem não se lembra, dando um contexto super rápido, a Rue na segunda temporada tinha pedido uma quantidade imensa ali de drogas pra Lori, pra ela vender e ganhar uma grana. Só que ela utilizou dessas drogas e ela ficou com uma dívida de $10 mil ali com a Lori. Agora, né, passados anos, deve estar um pouquinho mais acrescida, inflaçãozinha, juros. E ela tinha até ameaçado a Rue, inclusive, de utilizar ela pra tráfico humano e etc. E aí a gente vê esse cara, que, gente, me desculpem, eu não super lembro dele, mas eu fui dar uma pesquisada e falava que ele era assistente da Lori. Só que aqui no trailer, ele claramente trabalha pra esse novo traficante que aparentemente é rival. Tanto que quando eles vão discutir a Rue, ela fala, não, a Rue é propriedade minha, né? Porque ela tem ali a dívida com ela e ele fala, não, ela é minha protegida, ninguém mexe na Rue. Então eu não sei se ele mudou de lado e ele quem apresenta esse traficante pra Rue, pra ela ficar de boa, talvez por ser um cara que parece ser bem barra pesada, talvez ele possa ter auxiliado no sentido de tipo assim, olha, se tem alguém que ela tem medo, é esse cara. Só que é isso também, né? É a Rue escalonando o problema. Porque a própria Lori, ela já foi um escalonamento. Ela tem esse jeitinho calma, mas a gente sabia o quão ardilosa ela era. A ponto dela falar, olha, eu vou te usar pra tráfico humano se você não pagar, né, a minha dívida aí. E esse cara parece ser pior ainda e mais sanguinário. Tanto que ele até fala sobre fé, né? E a gente vê que a Rue, ela sempre teve fé. E o final da segunda temporada foi um grande enredo de fé sobre ela acreditar. A gente vê até o Ali, que é tipo o padrinho dela, fala pra ela ter fé que as coisas vão mudar e etc. Mas muito provavelmente, né, a Rue vai voltar aí pra essa vida de pelo menos vender drogas ou estar envolvida, né, com o tráfico de alguma forma. Mas como eu falei, com esse cara de forma mais escalonada, até mesmo do que a Lori, que já era bem perigosa. E por último, mais não menos importante, a gente não tem muitas coisas ali da Jules, mas a Jules, ela tá na escola de artes e ela tá com muito medo de seguir a carreira artística. Então ela quer meio que fugir disso e muito provavelmente é onde ela vai se envolver com problemas. Tanto que o único frame, assim, que a gente vê mais dela é justamente ela até num apartamento muito foda e tem um quadro ali começando a ser desenhado. E meio que estaria endireitada, né, na vida dela de alguma forma, mas acho que por pouco tempo. E o trailer não trouxe muita informação desse ponto de virada dela necessariamente. Mas até a estreia da série com certeza a gente vai ter, porque esse trailer ele já demonstra um super caos. Não acho que vai ser fácil. Não me surpreenderia nada se personagens aí não morressem, mesmo a própria Rue, né, por tudo que ela foi se envolvendo, né, e tal, e tendo em vista que é a última temporada, tá certo que assim, gente, o Sam Levinson nunca traz mortes, né, de personagens simbólicos aí pra série. Teve, né, o Ashtray, que foi construído pra segunda temporada pra acontecer a morte dele, mas não sei se os principais, né, os protagonistas, eu realmente torço pra que a Rue fique bem, que ela se recupere e saia dessa vida, né, seja pela sua fé, pela sua sobriedade, o que for. Desculpa aí por não lembrar de alguns personagens, faz bastante tempo, eu muito provavelmente vou reassistir todas as temporadas, as duas, né, até a estreia da terceira, e aí eu vou trazendo mais contexto pra vocês. Conforme forem saindo os outros materiais, muito provavelmente no segundo trailer vai trazer mais contexto, inclusive de personagens novos, né? Porque não foi só a Rosalia que foi
foi anunciada. Enfim, a gente vai ter muito o que discutir até a estreia e depois durante a estreia também. Mas deixa você nos comentários, vocês tinham se ligado nesses contextos do trailer? Tem mais algum detalhe que vocês separaram e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!